Olá, aqui quem fala é o repórter Vinícius Oliveira. Estamos aqui direto do Shopping Salinas. Claro, oferecimento Shopping Salinas, trazendo para você o melhor espaço e o melhor ambiente. E o ambiente é família. Como combinado, estamos aqui ao meu lado o professor Felipe, esse cara muito amigo, parceiro, comunicador e é um cara carismático. Mais uma vez ele aceitou o desafio e está aqui conosco na TV Praia Seca, hoje com um novo cenário. Desde já eu quero agradecer pela sua participação, professor Felipe. Muito obrigado, Vinícius. Para mim é um prazer estar novamente aqui na TV Praia Seca, agora com um cenário novo, né? Nós temos um cenário de gravação, um estúdio dentro do Shopping Salinas. Só agradecer ao Shopping Salinas por possibilitar essa parceria maravilhosa e fazer da TV Praia Seca cada vez mais uma TV regional, né? Isso é muito interessante e é uma honra para mim estar aqui e responder todas as perguntas que você quiser me fazer, seja de educação, de vida profissional. A palavra é sua. Falar de palavra, aproveitar o ensejo, não tem coisa melhor do que a gente falar desse carisma, dessa energia positiva que o Felipe traz pra gente. Para início de conversa, Felipe, fala pra gente como é que foi as suas formações, as graduações, enfim, dentro do contexto da educação. Sim, eu me formei antes de ir para a área da educação, eu fiz faculdade de Direito, né? Que não foi uma faculdade ligada à educação, mas que enriqueceu muito a minha vida profissional e que eu acabei também trabalhando com o Direito. No meio da faculdade de Direito, eu me senti um pouco deficitário, faltava alguma coisa na minha vida, faltava um amor a mais, faltava o calor humano. A fuga da frieza da lei ficava faltando, né? A lei era fria e eu precisava mais desse calor humano que eu não encontrava no direito. Então eu fui fazer faculdade de História. Me formei em Direito também e concluí a faculdade de História e aí sim fui dar aula. Mas eu não abandonei nenhuma das duas atividades. Eu atuo tanto na área jurídica quanto também na educação. Mas eu amo a educação. E como é que é conciliar essas duas formações totalmente diferentes e conciliar as duas, né? Tem que saber rebolar, Vinícius. Se não souber rebolar, como eu costumo dizer, se não souber assoviar e chupar cana, de preferência ao mesmo tempo, você não consegue. A minha semana é dividida. Na primeira parte da semana, até a quarta-feira, eu atuo na minha carreira jurídica. E na quinta e na sexta-feira, eu já atuo na parte da educação, dando aula para as crianças, para os nossos adolescentes, aqui em Praia Seca, no nosso distrito de Araruama. Existe algum tema dentro do contexto da história aplicada para os alunos que entra um pouco em atrito, no sentido de que quando vem alguma coisa que encaminha para a parte de lei, que aí você já entra o advogado em cena junto com a história, aí cria aquela história toda. Fala pra gente como é que é. Isso é muito interessante. Outro dia eu estava dando aula de História, que era a Grécia Antiga, e acabei dando aula de Direito Penal. Sério? Como é que pode? Uma turma de sexto ano. Porque um assunto puxa o outro, um assunto puxou o outro. Eu fiquei com vontade de explicar para eles uma coisa que eles estavam com curiosidade de saber. Eles queriam saber o que era um réu primário. O que é um réu primário? Pessoa que nunca teve passagem, né, por nenhuma delegacia, nunca cometeu nenhum crime. Eu fiquei com vontade de explicar. Expliquei que depois de 5 anos o réu deixava de ser primário. Isso é uma coisa que acontece, é igual Serasa. O nome fica lá, depois de 5 anos você volta a estar com o nome limpo na praça, né? E no direito penal acontece isso também. Depois de 5 anos você deixa de ser um secundário e volta a ser um réu primário. Então isso acontece a todo momento. No início da minha carreira, uma outra coisa interessante também é que eu sentia que o direito era muito mais conservador do que a história. Então a história que a gente ensina hoje é uma história crítica. E por ser uma história crítica, ela visa mais o aspecto filosófico, reflexivo. E por conta disso, é mais aberta do que o direito. Depois eu vi que o direito ele teve uma evolução muito grande e acompanhou as transformações sociais. Ele não deixou desejar algumas cláusulas, não? Porque acaba esquecendo a sua história lá atrás, por algumas atualizações. Isso também é verdade. A história do direito, ela acabou sendo um pouco barbarizada devido a tantas transformações que o direito sofreu. Mas o direito ele tenta perseguir a evolução da sociedade, dessa maneira acaba barbarizando a sua história. Isso é muito interessante que você falou, é uma ambiguidade muito curiosa, porque ao mesmo tempo que o direito tenta se modernizar socialmente, ele acaba também extrapolando os seus limites legais e históricos, perdendo a sua origem, a sua essência, com certeza. Concordo plenamente. Mas
Em relação à história crítica, o direito e a história acabam hoje em dia caminhando mais em conjunto. Por exemplo, a questão das relações homoafetivas, né, que foi liberado há 10 anos atrás, nós estamos inclusive comemorando o 10º ano da permissão legal pelas uniões homoafetivas, é uma vitória histórica do STF, que fez com que o direito se enquadrasse mais na realidade social que nós temos hoje em dia. Teve que se reinventar. Teve que se reinventar. Né? É igual a Igreja Católica, é igual todos os âmbitos da nossa sociedade. Todas as instituições, religiosas ou não, né, precisam acompanhar as modificações sociais. Se a gente for observar, a gente não vai entrar aqui em assunto religioso, nem é o objetivo, mas é muito interessante, porque as igrejas evangélicas, elas acabam sendo muito mais modernizadas, vamos usar uma palavra melhor, atualizadas, do que a Igreja Católica. Como você chegou nesse denominador comum? Em relação às igrejas católicas e evangélicas, no sentido bom, eu, de certa forma, já frequentei todos os tipos de igreja. Né? Eu já frequentei todos os tipos de igreja. E eu reparei que a adesão das pessoas numa igreja evangélica era muito maior. Havia essa característica de relacionamento humano que era muito mais forte numa igreja evangélica do que numa igreja católica. Até então, pelos seus costumes, né, os segmentos já pré-históricos, né? Exatamente, né? As questões ligadas à igreja católica, que é o segmento de Roma em geral, né? Exatamente, né? E como é que é migrar isso para a história atual, onde houve uma mutação nesse sentido? Houve uma atualização, não houve? Ou deu-se segmento? Ou esse segmento já na atualidade não está valendo? Enfim, como é que é? É um desafio. Entender isso e ainda mais dar aula sobre isso, compreendendo todas essas transformações, né, a gente tem que novamente rebolar, novamente assoviar e chupar cana, porque a gente não pode estar preso só à origem histórica, então, mas também não só às atualizações. Prender, né? Exatamente. Então o passado não pode ser uma corrente que prende os nossos pés, mas também não podemos esquecer do passado. Porque nós também somos filhos do passado. Trazer a lembrança, mas não levar pro resto da vida. Exatamente, né? Há quem diga, né, que relembrar é viver, tá certo também, mas a gente também tem que renascer a cada dia, né? Isso é muito importante, que são as atualizações. Então é fazer um equilíbrio, tentar ponderar o ontem, o hoje e o amanhã. Dentro da sala de aula, a gente vê que muitos professores, eles se encontram no seu cotidiano, eles passam por momentos críticos, tendo que muitos cuidar da sua casa, cuidar de familiares mais próximos, alguns até cuidam dos seus pais, enfim, porque os seus pais deram a origem que ele tem hoje de uma formação acadêmica. E geralmente os pais que têm seu 2 filhos sempre sobra para a responsabilidade com o pai, o filho que é professor e que é muito grato aos seus pais. Como é que é o professor viver essa pressão cotidiana de casa, mais sala de aula, mais a sua vida pessoal? Como é que vocês conseguem aderir todas essas informações a ponto de chegar dentro de uma sala de aula e tentar manter-se aquela paz e ser sereno nas explicações? Não há paz. Não há serenidade. Numa sala de aula, o que existe é o caos, é a guerra. Mas é um caos produtivo. É um caos, é uma guerra que pode ser construtiva. E a gente ali naquela confusão, quem é professor sabe do que eu estou falando, que é uma guerra, que é um caos, a gente consegue fazer muitas pessoas crescerem. Isso a gente até fez... Foi aniversário, né, de todos os professores agora, no dia 15, recentemente. E a gente, eu me sinto muito feliz em ver que nós, professores, temos um objetivo de ver as coisas acontecerem, de transformar as pessoas, de verem elas crescerem. E é a gentileza da nossa humanidade que faz com que a gente escolha essa profissão como nosso ganho à vida, como nosso modo de ganhar a vida. A profissão em si, ela é levada mais pelo lado profissionalismo, né? Ou mesmo por amor, porque até então o professor, por ser formações de profissões, né? Porque na China, por exemplo, ela é muito valorizada, né? O professor não precisa se curvar-se ao rei ou se curvar-se a uma autoridade do país. Já aderindo à parte Brasil, Estados Unidos, entre outros países, o professor não tem o valor que deveria ter.
Como é, cara? Você realmente amor o que faz? Porque o salário não compensa. Porque você se estressa, a sua saúde, desculpa a expressão, vai pro brejo. E, enfim, é amor ou é vocação no sentido de, não tem outra saída, eu me formei nisso e tenho que fazer? Olha, eu sou suspeito para responder essa pergunta. É difícil responder, né? Ela é uma pergunta difícil, mas para mim é fácil. Porque para mim foi por amor. Para mim é por amor que alguém escolhe a profissão de professor. Porque realmente não é pelo salário. E também não é pelo respeito. Não no Brasil. Como você falou muito bem, nos outros países existe um respeito muito grande, como na China, no Japão, no mundo oriental de modo geral. Mas aqui não há. Na América Latina, no Brasil. A gente vê até então o ajuste salarial dos professores. Isso já é uma falta de respeito. Falo isso no sentido de que não é questão ideológica, política, ou seja, qualquer tipo nesse sentido. A gente fala justamente por falta de respeito ao ser humano. Tá bom? É porque senão as pessoas vão achar que estamos falando de política. Não, na verdade tudo é política, mas no fato tudo é política, mas também aqui a gente não está querendo tratar de política. Nesse sentido. Não existem lados aqui, não é este âmbito. Exatamente. O âmbito aqui é a educação, é a profissão de professor. Como é que é vocês se reinventar nesse sentido de que tem que estar sempre se reinventando? Essa é a palavra. Sim, nós temos que se reinventar a cada dia. Não há como não se reinventar na carreira de professor. A gente precisa estar sempre mudando. Daí a importância, novamente, das transformações. É claro que a gente não pode esquecer o passado, a gente não pode esquecer a origem, mas os nossos alunos exigem de nós que nós nos reinventemos a cada dia, que nós sejamos cada dia uma nova pessoa. E somos modelos para eles. Então, cada um dos nossos alunos consegue se encontrar dentro daquele modelo. E o aluno que se encontra, eu costumo dizer, ele sobe mais alto do que um foguete. Ele voa mais rápido do que um avião. Porque ele aprende, ele enxerga quem ele é para ele. Através daquela pleiade de modelos que existem ali na escola. Por isso que a escola é uma instituição tão importante. A escola também é uma instituição de socialização, de fazer as pessoas crescerem, de fazer as pessoas se desenvolverem. Por isso que eu amo tanto essa carreira. Agora, é difícil equilibrar, como você mesmo disse. É muito difícil, ainda mais para mim que também tem uma atuação no tribunal. Então, a minha atuação na área jurídica é mais uma pressão, vamos dizer assim, para eu conseguir conciliar e equilibrar na minha semana, além da família, além das viagens, porque eu também sou do Rio de Janeiro, então eu venho para cá, eu vou para lá, eu vou para acolá. Então, todos esses contornos, essas viagens, né, somado a duas carreiras muito diferentes, apesar de terem relações, são carreiras diferentes, de origens diferentes, e ainda a família, né? Então, sobra tempo, mas sobra pouco tempo, às vezes, para mim. Sobra algum tempo, mas às vezes pouco tempo. A gente tem que sempre estar se reinventando. Nesse sentido, a gente, dentro da sala de aula, se depara com alunos que passam a nos admirar justamente pela simples abordagem do professor. Outros acabam te odiando justamente por causa não da pessoa, mas sim da matéria. Nossa, eu odeio história, eu odeio matemática, eu odeio inglês. Mas também tem aqueles que chove e não molha. Como é que é você se adaptar a 3 tipos de classes de pessoas dentro de um só ambiente? É difícil. Eu gosto de falar que chove não molha, né? Fede não cheira, né? Aquilo que não é nem preto nem branco. Mas existem alunos apáticos, são esses que não chovem nem molha. Muitas vezes eles estão ali de corpo, mas não estão ali de mente, não estão ali de alma. Eu não sei em que mundo eles estão. Se é o mundo da Lua, se é em Marte, mas de qualquer maneira, eu não tive uma experiência tão negativa de algum aluno que tenha me odiado. Graças a Deus. Graças a Deus, aluno nenhum nunca disse para mim, professor, eu te odeio. Ou eu odeio história. Não, isso não aconteceu. Eu tenho 6 anos de magistério, né, de carreira como professor na educação pública, e isso não aconteceu ainda. Eu espero que não venha a acontecer nunca. Talvez se eu ficar, já é bastante, né? Se eu ficar de mau humor lá pro 20º ano, 25º ano, a idade, né, ficar velho, né? E alguém vier falar isso pra mim, a gente joga a culpa na idade, né? Tô ficando caduco, né? Vou estar ficando esclerosado. Mas até então não aconteceu. A maioria dos alunos gostam de história. Eu acho que a história ajuda, é uma matéria que ajuda, não tem aquela dificuldade toda que a maioria sente em matemática, por exemplo, né? Então história dá uma curiosidade, desperta o interesse das crianças e adolescentes. E além disso, eu como tento ser uma pessoa gentil, uma pessoa bacana, e acho que a carreira da comunicação,
Professor tem que saber se comunicar. É fato. Então, se não for um bom comunicador social, ninguém escuta. A informação nem chega ao ouvido do aluno, ele nem escuta. Né? Nem entra por um ouvido e sai pelo outro, ele nem chega no ouvido. Costumo falar dessa forma. Então, eu tento, né, eu prezo sempre por tentar me comunicar da melhor forma possível, para que os alunos consigam captar alguma coisa. E se um ou outro capta muito, já é uma grande vitória que a gente tem. Eu tenho alunos que falam bem da matéria de história, o próprio Lucas Drummond, a gente deve lembrar dele aqui. Eu conheci você através do Lucas Drummond, que era um aluno meu, tem um sobrenome lindo, né? Sim. Drummond, sobrenome de escritor, realeza, né? Verdade? De escritor. Então, eu conheci você através do Lucas Drummond, que era um aluno meu que me indicou para uma entrevista, e deu tão certo essa entrevista, esse bate-bola, que a gente decidiu fazer aqui agora nosso segundo programa, não é verdade? Nosso segundo encontro agora no estúdio, né, no cenário de filmagem no Shopping Salinas. Sim. Olha, saindo um pouco da parte da educação, e a gente já está quase findando esse bate-papo, é o seguinte: qual é a sua visão na parte jurídica da atualidade do momento? Nós falamos sobre a história, falamos sobre a parte do direito, que acabam se reinventando com o passar do tempo. E nessas atualizações mostram algumas críticas construtivas de uma boa parte da massa. Por exemplo, anteriormente, falamos explicitamente pelo STF, enfim, né, toda essa parte jurídica que nós temos em nosso país. Como é que você sendo um advogado, você se deparar com a lei revogando a própria lei? Isso é um pecado mortal para o direito? Qual é a sua visão nesse âmbito? Eu não posso considerar como um pecado mortal, porque as leis também caem em desuso, né? Elas também se extinguem. Por exemplo, para dar um exemplo simples que todo mundo sabe, há pouco tempo atrás o adultério era considerado crime, a traição em casamento. Há poucos anos, 7 anos mais ou menos, sofreu um abolitio criminis, que em latim significa que o crime foi abolido. Deixou de ser crime. Vamos que vamos. Continuou a ser um crime moral. Não é correto diante dos olhos da religião e também da moral e da sociedade, obviamente, você trair a sua esposa. Mas isso não dá mais cadeia para o direito. Então, algumas atualizações que o direito faz, elas caminham até na frente das transformações sociais. E outras caminham atrás, mas tentam acompanhar, como o exemplo que eu dei sobre a união homoafetiva, que foi reconhecida há 10 anos atrás pelo STF, com o voto do Gilmar Mendes. Eu até tenho um artigo que foi escrito nessa época, há 10 anos atrás, e agora, no aniversário, foi publicado, tratando sobre isso. É um artigo muito pequeno, são 3 páginas, está sendo publicado agora pela revista Dialética. Mas o que importa trazer aqui é o seguinte: existem atualizações que caminham atrás das transformações sociais. E existem atualizações do direito que caminham na frente. Então, ou seja, ela dá um passo à frente, mas muitas das vezes nesse passo acaba retrocedendo em algumas pontuações. Exatamente. Né? E por causa disso, muitas vezes puxa os valores sociais para frente. Né? Se o direito ele se atualiza antes da sociedade se transformar e se atualizar, o que ele faz com a sociedade? Ele puxa a sociedade, ele tenta puxar pelo menos a sociedade para um outro patamar. Se o direito ele se atualiza depois da sociedade já ter se atualizado, ele, na verdade, só está acompanhando as atualizações e as transformações sociais. Então, existem as duas coisas. É como a televisão. Uma vez eu fui numa palestra e a moça ela era museóloga, a professora, que estava dando a palestra. E ela disse assim, a televisão tem 2 objetivos que parecem ambíguos. Um é divulgar e outro é copiar. Aí eu fiquei pensando, copiar? Aí ela explicou no decorrer da palestra. Um é colocar novidades para a sociedade e o outro é televisionar, reproduzir o que já existe na sociedade. De certa forma, o direito também age desse modo. Ele muitas vezes reproduz o que já existe na sociedade, ele coloca nas leis, então ele é um reflexo da sociedade, e outras vezes ele inova em relação à própria sociedade. E com isso ele vai fazer a sociedade se expressar no direito. Ou seja, é difícil de compreender a lei. É difícil, a lei é difícil, porque ela muitas vezes se revoga. Sim. Esse exemplo mesmo que você deu, o STF tirou essa lei, né, de circulação, para falar de uma forma fácil.
né? A mesma coisa com adultério. Não está mais no Código Penal, foi revogado, desapareceu do texto, sofreu uma emenda. Professor, se eu pudesse falar mais com o senhor, ficaria até amanhã. Estamos agora batendo aos 20 minutos de bate-papo. Já foi grande, hein? Hoje foi grande, hein? Desde hein? já eu quero agradecer pela sua participação, de muitas que virão. Agradeço, eu que tenho a agradecer a TV Praia Seca por todos esses convites maravilhosos. Agora no estúdio, fui convidado a conhecer o estúdio, nosso cenário. Na verdade, fico muito feliz e honrado de poder estar aqui contigo, Vinícius. Muito obrigado, para mim é um prazer. Felipe. O professor Felipe também está sendo adicionado à TV Praia Seca com um quadro muito bacana que em breve vocês vão ter na íntegra aqui pelo TV Praia Seca. Até a próxima.